Olá! Nesta análise, a gente vai mergulhar num dos maiores paradoxos da fé, o ponto exato onde o mundo espiritual e o nosso mundo físico se encontram. E olha, existe um lugar em Roma onde essa fronteira parece ter sido rasgada. E o que ficou para trás foram evidências no mínimo perturbadoras. Prepare-se, porque aqui a gente vai questionar os limites entre este mundo e o próximo. Essa aqui é a pergunta que vai guiar toda a nossa investigação. Pensa bem. Se o purgatório é um estado de purificação para almas que não têm corpo, como é que o fogo de lá pode deixar marcas de queimado literais, físicas, aqui no nosso mundo? Parece que não faz sentido, né? Mas é exatamente nesse ponto que a nossa história começa. Para a gente entender a origem dessas provas, precisamos voltar no tempo. Vamos juntas para Roma, finalzinho do século XIX. No meio de toda aquela grandiosidade da cidade eterna, um incêndio numa pequena capela acabou dando origem a uma das coleções mais estranhas e inquietantes do mundo. E no centro dessa história toda está uma figura, o padre Victor Jouet. Ele era um missionário francês que tinha uma devoção enorme pelas almas do purgatório. Em 1893, ele funda uma associação só para rezar por elas. Mas aí, em 15 de setembro de 1897, um incêndio misterioso destrói a capela. E é esse evento que transforma a missão de caridade dele numa busca quase obsessiva por provas concretas do além. E esse foi o momento que mudou absolutamente tudo. No meio dos escombros da destruição, o padre Jouet viu algo. Não era uma mancha qualquer de fumaça e fuligem na parede atrás do altar. Para ele e para outras testemunhas, aquilo formava, sem nenhuma dúvida, o rosto de uma pessoa em sofrimento. Para ele, não era coincidência. Era um pedido de ajuda vindo direto da eternidade. Depois de ver aquilo, o padre Jouet dedicou a vida a uma verdadeira caçada pela Europa, procurando outros casos parecidos, outras manifestações físicas de almas. E o que ele conseguiu juntar se tornou o acervo desse museu, um lugar ao mesmo tempo extraordinário e, vamos ser sinceros, bem assustador. Então, vamos dar uma olhada de perto no que tem guardado naquelas vitrines. Nosso primeiro caso é de 1871. Uma mulher chamada Maria Zagante contou que recebeu a visita de uma falecida, a Palmira Rastelli. E, segundo o relato, a Palmira não apareceu em silêncio. Ela veio com um apelo, um pedido urgente de missas pela alma dela. E para provar que não era imaginação, ela deixou uma marca. E é aqui que a gente vê como essas provas são estranhas. Não é uma mancha de fumaça, uma sombra. É um buraco queimado no papel que atravessa várias páginas no formato perfeito de 3 dedos. O calor para fazer um estrago desses teria que ser muito intenso e muito focado. É uma prova permanente e bem difícil de explicar. O próximo item da coleção é talvez ainda mais desconcertante. Isso aconteceu em 1875, na Bélgica. A mãe, já falecida de um homem chamado Joseph Schreiber, teria aparecido para ele. E o motivo era dar uma bronca. Ele tinha prometido rezar por ela e não estava cumprindo. O sinal que ela deixou simplesmente desafia a nossa lógica. Pensa nisso por um segundo. O toque deixou a impressão perfeita de uma mão queimada no tecido da camisa, mas não incendiou a camisa. A ciência hoje teria uma dificuldade imensa para explicar um calor tão preciso, tão localizado, que consegue alterar as moléculas do tecido sem começar uma combustão. Para o pessoal do museu, isso é um sinal claro de que a fonte desse calor não é deste mundo. E os casos não param por aí, como a história de uma mãe que teria aparecido para o filho implorando por missas. Para quebrar a desconfiança dele, ela teria simplesmente tocado numa mesa de madeira, deixando a marca de uma mão inteira, incandescente, queimada na superfície. Cada um desses objetos conta a mesma história, um pedido desesperado de ajuda, autenticado por uma marca de fogo. Então a gente chega no ponto principal. Como é que se interpreta tudo isso? Se a ciência não tem uma resposta fácil, para onde a gente corre? Bom, segundo a Igreja Católica, a explicação não está no paranormal, no ocultismo, mas sim numa doutrina teológica muito específica. Chegou a hora de desvendar a lógica por trás de todo esse mistério. E é aqui que a nossa história muda completamente. A gente abandona o clima de filme de terror e entra na teologia do amor e da misericórdia. É fundamental entender que, para a doutrina católica, esses eventos não são assombrações aleatórias. Existe uma lógica divina, um propósito muito claro por trás de cada uma dessas manifestações. O conceito central aqui é o de aparição permissiva. A teologia diz o seguinte: uma alma no purgatório não tem o poder de, por si só, voltar e interagir com o nosso mundo.
Isso só pode acontecer com uma permissão explícita de Deus. E essa permissão teria dois motivos muito claros. Primeiro, para a alma pedir sufrágios, ou seja, orações, missas, sacrifícios que ajudem a acelerar a purificação dela. E segundo, para nos lembrar da realidade da vida após a morte. Essa distinção é a coisa mais importante. A teologia católica deixa claro que as almas do purgatório são santas, são amigas de Deus. Elas já estão salvas, o destino eterno delas já está garantido no céu. Por isso, as aparições delas não querem causar medo ou desespero como uma entidade do mal faria. O objetivo é o oposto, inspirar um ato de caridade, de amor. Tudo bem, mas a gente ainda não respondeu a primeira pergunta. Se são almas santas, por que elas queimam? De onde vem esse fogo? A teologia é bem clara. Não é o fogo que a gente conhece aqui na Terra e também não é o fogo da condenação do inferno. A resposta está num conceito muito mais profundo da teologia mística. Místicos como Santa Catarina de Gênova explicam que o fogo do purgatório é, na verdade, o próprio amor de Deus. Imagina só, a alma se vê diante da beleza infinita de Deus e sente um desejo imenso de se unir a Ele. Ao mesmo tempo, ela percebe nela mesma as impurezas, a ferrugem do pecado, que a impedem. É a dor desse amor que queima, mas que ainda não pode se realizar por completo, que purifica. E quando essa intensidade espiritual toda toca o nosso mundo material, ela se manifesta como fogo. Entender isso muda totalmente a nossa perspectiva. As marcas de fogo deixam de ser um show de terror e se tornam um chamado. A história sai do campo do medo e entra no da solidariedade espiritual, um conceito que a gente conhece como a comunhão dos santos, a crença de que estamos todos ligados, os vivos e os que já partiram. Esse quadro resume bem a diferença. A visão errada do purgatório é a de um Deus vingativo aplicando um castigo. A visão correta, teológica, é a de um Pai amoroso curando e restaurando a alma do filho. A alma não sofre com desespero. Ela se entrega a essa purificação com esperança, porque sabe que o destino final dela é a glória, é a união perfeita com Deus. Mas por que essa dependência toda? A teologia explica que depois da morte, a alma entra num estado em que não pode mais merecer por si mesma. O tempo de fazer escolhas acabou. Elas são o que a igreja chama de igreja padecente, salvas, santas, mas impotentes para acelerar a própria jornada. Elas dependem 100% de nós, a igreja que está aqui na Terra, das nossas orações e sacrifícios. E é assim que a gente chega na mensagem principal do museu. Aquelas relíquias impressionantes não existem para nos dar pesadelos. Elas são um lembrete físico, palpável, urgente, da nossa conexão com quem já se foi e da nossa responsabilidade de ajudar. É um chamado para uma forma extrema de caridade. Essa metáfora do hospital das almas é perfeita. O purgatório não seria uma câmara de tortura, mas um hospital, um lugar onde as feridas do pecado são finalmente curadas, para que a alma possa entrar na presença de Deus totalmente sã, pronta para a alegria eterna. É a obra-prima final da misericórdia divina. No final, o Museu das Almas do Purgatório nos deixa com essa pergunta. Talvez o propósito dessas marcas de fogo não seja só provar que existe vida após a morte. Talvez seja algo bem mais profundo. Despertar na gente um senso de urgência, de compaixão e transformar o que poderia ser medo num ato poderoso de amor. A questão, portanto, não é apenas se acreditamos, mas o que vamos fazer com essa lembrança.